Olá, tudo bem? Este é o canal Plantão de História, eu sou o professor Podes e hoje nós vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna, ok? Essa matéria geralmente ela aparece na crise da República Velha, tá bom? Mas também ela dá uma pincelada na interdisciplinar com a literatura, com as escolas literárias, tá ok? Então a Semana de Arte Moderna ela é o ápice do movimento modernista, ok? Então a gente vai falar primeiro o que é essa Semana de Arte Moderna, né, contextualizar bacana, e também ligar com essa crise da República Velha, ok? Então vamos lá para o nosso esquema, tá bom? Vamos nessa. Bom, gente, olha, primeiramente, nós temos que separar essas duas coisas, tá? A Semana de Arte Moderna, ela aconteceu em fevereiro de 1922, mas ela está dentro de um contexto da história do Brasil, mas ela também tem seus antecedentes, tá? Ela não começou, o modernismo não começa com a Semana de Arte Moderna, tá? Ela já vem sendo gestada há algum tempo, ok? Então vamos por partes, né? Bom, o Brasil, gente, na década de 20 vivia grandes transformações, tá? A gente teve a chegada de 1 milhão de imigrantes vindo da Itália, da Alemanha e de outros países da Europa, tá? Pelo contexto da Primeira Guerra Mundial, pela crise antes e depois, pela fome, né? Então, nós temos aqui essa presença muito forte dessa massa de imigrantes. Com isso, nós temos um crescimento urbano, principalmente a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, né, que tiveram um boom nesse momento aqui, transformados em cidades importantes, modernas, né, no sentido que a gente pensa hoje, né? E nós temos também, gente, algumas coisas acontecendo no campo das mentalidades da cultura brasileira. Estava crescendo a imprensa escrita, isso, gente, é justamente porque o Brasil passava por essa modernização, há uma extensão da escolaridade, o Brasil ainda é um país muito analfabeto nesse momento, mas você tem um crescimento. E novidades chegando aqui, cinema e fotografia atraindo muita gente para essas atividades culturais, tá? Agora, para além disso, 22, que é o ano da Semana de Arte Moderna, é um ano especial, tá, gente? A gente iria comemorar o primeiro centenário da independência e 22 foi um ano atípico, tá? Um ano eleitoral tumultuado. As eleições não foram tranquilas, né? O presidente eleito foi Arthur Bernardes, que teve 4 anos muito difíceis, enfrentando os movimentos tenentistas. O Partido Comunista Brasileiro ele é fundado também no ano de 1922. Ele teve que colocar estado de sítio durante grande parte do seu governo. Então, assim, estes primeiros anos da década de 20 foram realmente diferentes, tá? Então, isso também vai refletir, gente, todo esse cenário, né, de mudanças, de inovação, de questionamentos, né? Ele vai refletir também nas artes, ok? Em 1922, gente, como centenário, a gente tem que ressaltar esse aspecto, né? Porque datas assim, quando se comemora, sempre se procura fazer um balanço, né? O que teria mudado no Brasil nesses 100 anos? Muita coisa mudou, né? Nós mudamos de regime, saímos do Império e fomos para a República, houve a abolição da escravidão, mas o Brasil ainda mantinha alguns traços muito conservadores, principalmente o poder na mão de uma aristocracia rural muito antiga e conservadora, tradicional, tá? E como eu disse, isso também vai se refletir nas artes, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui, você está vendo aqui uns pedaços aqui, ó, vamos falar um pouquinho sobre esses antecedentes, tá? Ô, gente, olha, antes de 22, você tem dois artistas aqui, gente, que já estavam pensando em algo diferente, tá? Vamos lembrar que as artes no Brasil, gente, elas eram meio que vamos dizer assim, dirigidas e dogmatizadas pela Academia de Belas Artes lá do Rio de Janeiro, que é uma academia imperial, né? Ela foi fundada lá atrás pelo Dom Pedro II. E, no caso, trabalhos como Vitor Meirelles, de Pedro Américo, eram tidos como ícones, assim, e meio que sacralizados, tá? Então havia, no caso, o que a gente chama de academicismo. Acreditava-se que tinha que ter uma pureza de formas,
tá? Tinha que ser mais realista, ou seja, uma boa pintura, considerada na época como arte, ela deveria ser muito próxima do real, né? Então, atentar com os detalhes, atentar com a luz correta, com o tom correto de cor, isso tudo fazia parte do que a gente chama desse academicismo. Aí, esse senhor, o Lázaro Segall, grande artista, tá, gente? Ele vai pintar aí até na década de 50. Ele já estava fazendo trabalhos assim, gente, mais estilizados, né? Dando asas a uma pintura muito diferente, tá? Aqui você tem a mulata, e esse aqui é navio negreiro. Então você está vendo que são cores muito diferentes, né? São tons diferentes para retratar uma realidade aqui. Só que o Lazar Segall, na época, ele por ser um estrangeiro, ele não causou um impacto aqui no meio acadêmico, sabe? Entre os críticos literários, críticos de arte, enfim, isso não teve um impacto assim. Mas, em 1917, a Anita Malfatti expõe seus primeiros trabalhos, ela tinha morado fora do Brasil, e ela pinta também bastante estilizado, né? Que essas quadros aqui que eu estou mostrando para vocês como exemplo, tá? Essa aqui é a Estudante Russa, esse é o Homem Amarelo, tá? São trabalhos expostos por ela em São Paulo em 1917. E aí, gente, olha, isso aqui já causou estardalhaço. Um autor, gente, que a gente respeita muito, faz parte da nossa história literária, que é o Monteiro Lobato. Ele escreveu um artigo, publicou no jornal, gente. Foi um artigo muito pesado, dizendo que o artista não tinha direito de pintar dessa maneira. Porque quem a vê, né, esse tipo de arte, ele vai pensar que ou a realidade está distorcida ou o artista ele está com uma lesão cerebral, tá? No artigo ele fala que um sapo num quadro tem que parecer com um sapo, tá? Não é com essas palavras, mas o cerne da crítica dele é essa, que o artista não teria como direito, sabe? Como um trabalho realmente belo, né, sublime, ter esse tipo de visão da arte. Ô, gente, isso aqui, o que aconteceu? A Anita Malfatti, né, criticada, e não foi só o Monteiro Lobato, tá, gente? Vieram outros também. A gente chama aqui o Monteiro Lobato, né, como testemunho histórico, mas é porque ele era uma figura muito grande, né, naquele momento e falou pesado contra os trabalhos da Anita Malfatti. Aí o que aconteceu? Um grupo de artistas, gente, saiu em defesa dela, tá? E esses grupos de artistas foram conversando, acabaram formando um grupo que a gente chama de modernistas. Então, o trabalho da Anita Malfatti, ela aglutinou essa defesa por uma maior liberdade de criação, liberdade de forma, liberdade artística, né? No qual esse grupo acabou se aglutinando em torno dela. E isso acabou polarizando as visões sobre arte no Brasil. É por isso, gente, que quando tem a Semana de Arte Moderna, 5 anos depois, as críticas vão ser mais pesadas, e é por isso também que na Semana de Arte Moderna você tem umas provocações assim mais acentuadas, tá? Por exemplo, Heitor Villa-Lobos apresentar, né, sua peça O Guarani descalço, né? Então, ficou pesado ali. Então, essas provocações começaram a crescer de um lado do outro, tá bom? Bom, gente, então vamos lá, né? Então, quais são essas novas ideias propostas por esses grupos, né? Olha só, gente, eles pensavam que o Brasil, através das artes, tinha que procurar, gente, uma identidade, tá? Isso vem muito, gente, desse momento de 22, né? Como eu disse para vocês, datas assim, comemorativas, né? Muito marcantes, né? 100 anos de independência, elas vão colocar as pessoas a pensar sobre esse balanço, né? Em retrospectiva, o que o Brasil fez em 100 anos, né? Então eles achavam que a nossa arte, a nossa identidade ainda era muito europeia. Então, assim, não é negar o que o europeu faz, ou o que os Estados Unidos faz, ou qualquer parte do mundo está fazendo, né? Fechar os olhos para isso. Mas ela tem que ter uma característica mais nacional, ok? Então, eles lutam por isso, né? Por essa liberdade de criação artística. E aqui, né, é a crítica ao academicismo, como a gente explicou, ao realismo
E a poesia parnasiana, explicando um pouquinho, a poesia parnasiana, gente, ela é uma poesia que ela busca a sua essência na forma, tá? Ela é perfeccionista, sabe? É muito detalhista. Olavo Bilac é o principal representante dessa escola, tá? Muito importante, mas que nesse momento aqui ela vai receber essa crítica, tá? Porque ela se acentuou muito essa questão da busca perfeita da forma, tá? Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho dos principais expoentes, né? Eu vou citar alguns aqui, tá, gente? Mostrar algumas coisas para vocês, tá? Di Cavalcanti, ele é do movimento modernista, mas ele vai pintar muito durante muito tempo, vai mudar seus estilos, tá, gente? Mas ele faz parte desse primeiro momento. Esse aqui você tá vendo que é Os Boêmios, tá? Esse aqui, As Mulatas, ok? Olha, você vê com um estilo bem diferente, estilizado, uso de cores diferentes, né? Bem longe do que a gente chama de realismo, né? Eu particularmente adoro. Você tem Vicente do Rego Monteiro. Olha só o tipo de pintura que ele traz. Ele, gente, vai ser o, o artista nosso brasileiro, o primeiro a ser influenciado pelo cubismo, tá? Procure saber, bem legal as obras dele. Mário de Andrade escreveu Macunaíma. Gente, é um livro sensacional, não deixe de lê-lo se puder. É o anti-herói. Macunaíma, gente, é uma história no qual o personagem principal, ele nasce índio, vira branco, depois torna-se negro, tá? Ele passa pelas 3 raças aqui, numa clara enfoque a essa busca da nossa identidade, né? Uma identidade misturada. Enquanto o mundo afora, gente, está procurando a eugenia, né? Lembrar que na década de 20 nós vamos assistir, né, a ascensão de regimes xenófobos, eugênicos, né, principalmente o nazismo alemão. O Mário de Andrade está buscando justamente nessa mistura a identidade do povo brasileiro, ok? Aqui, gente, Tarsila do Amaral. Esse aqui, gente, esse quadro, Abapuru, é o que mais aparece por aí, tá, gente? Ele é muito representativo desse momento. Abapuru, ele significa homem que come, ou antropofagia, tá? Por causa desse quadro que mais tarde Oswald de Andrade, em 27, vai escrever, né, o famoso Manifesto Antropofágico, tá? Mas como vocês estão vendo, Tarsila do Amaral, a gente tem um estilo muito próprio, né, de pintar. E imagine aqui, ó, esse sapo aqui não é à toa, né, gente? É para dar uma resposta aqui, né, claramente para o Monteiro Lobato. A gente chamar a atenção também de escultores, tá? O principal nome aqui é Vitor Brecheret. Esse aqui, gente, é o Monumento à Independência, tá? Tá lá em São Paulo. Perdão, o Monumento à Bandeira, né? Que tá lá em São Paulo. Também para vocês verem que tem essa coisa bem estilizada, né? Os cavalos aqui, uma estilização bem forte aqui das figuras humanas, tá bom? Olha, temos que chamar a atenção de outros nomes. Eu não vou poder mostrar todos aqui, gente. Lá em São Paulo, né, Plínio Salgado, Cassiano Ricardo, Pagu, Minotti Del Pitta, muito importante. Em Minas, Carlos Drummond de Andrade, que começa aqui no modernismo, gente, mas ele vai passar também por fases, tá? Se for estudar a obra desse mineiro aqui, de Itabira, né? Ele tem fases, né? Como qualquer artista. No Rio de Janeiro, vocês têm esses nomes aqui também, que tá aqui para você na tela. Agora, vou chamar a atenção para vocês desse cara aqui, gente, ó, Plínio Salgado. Por quê? Essa questão, gente, de buscar identidade, de ser nacionalista, com o tempo, esse grupo modernista foi ganhando vertentes. E uma vertente dessas que apareceram é liderada por esse homem, Plínio Salgado. Ele lidera o grupo chamado Verde Amarelo, ou Verde Amarelismo, que chegou a flertar, gente, com a xenofobia forte do nazismo de Hitler, tá? Ele é o fundador do movimento integralista no Brasil, né? Que copia, no caso, propagandas, copia uniformes, dizeres, lemas do fascismo italiano, tá? Então a gente tem uma vertente aqui do modernismo que caminhou por este lado, tá? Sinal dos tempos, né? Sinal daquela época. É uma coisa bem datada, tá, gente? Ok, meus queridos. Então, sobre a questão da arte moderna, desse momento, só ressaltar isso, tá, gente? A Semana de Arte Moderna é um momento.
né? Então você tem, por exemplo, a exposição da Anita Malfatti em 17 e o Manifesto Antropofágico é 10 anos depois. E o modernismo, ele vai passando por fases, tá, gente? Aí o professor de literatura vai te dar uma dica melhor sobre isso. Uma outra questão que vocês devem prestar atenção, qual é? Se relaciona, como eu disse, a crise da República Velha a esse momento, né? Essa década de 20, a partir de 22, com o tenentismo, com a Semana de Arte Moderna, a questão da crise